Você lembra do dia que você desistiu de ser o que você dizia que queria ser quando você crescesse? Você lembra das primeiras vezes que a sua tia chata te perguntou: Meu filho, minha filha, o que você vai ser quando você crescer? Antes dela te perguntar de namoradinhos, antes dela te perguntar se ia votar no Lula, no Bolsonaro, em algum momento as pessoas começaram a te perguntar, provavelmente quando você tinha uns 5 anos, 7, 8, 10 anos no máximo: O que você vai ser quando você crescer? E você lembra o que você respondia a essa pergunta? Você lembra o que você realmente queria ser? Eu lembro muitas coisas que eu falava. Inclusive eu trouxe aqui algumas delas, alguns amuletos de coisas que eu já pensei que eu queria ser. E a primeira delas é esse cachorrinho aqui, porque a primeira coisa que eu lembro de falar e que meus pais até hoje falam é que eu queria ser detetive de animais. Pra quem não lembra, nos anos 90 tinha um filme que chamava Ace Ventura, que foi um filme com o Jim Carrey, tinha um desenho também. E ele era um detetive de animais. Basicamente é isso. Era ele com os bichos, resolvia os problemas, encontrava os bichos perdidos. Era basicamente isso, não era nada demais, mas pra criança, né, a gente gostava, porque tinha bicho, era engraçadinho. Esse foi o primeiro negócio que eu quis ser. Eu devia ter, sei lá, uns 6, 7, 8 anos, não sei. Inclusive, eu acho que eu comecei a querer ser isso também porque meio que roubaram meu cachorro. Mas isso é uma história para outro vídeo. É que eu tava pensando nisso, e esse eu quero que seja um vídeo mais curto, mas é só pra gente pensar um pouco mesmo, pra refletir um pouco desses sonhos que a gente tem e como a gente vai crescendo e vai perdendo um pouco o contato com isso, né? Como que a gente vai perdendo isso? Como, por exemplo, depois de ser detetive de animais, eu queria ser o que muitos meninos queriam ser, que é ser jogador de futebol. E isso começou porque na Copa de 2002 foi a primeira Copa que eu assisti, que eu realmente estava entendendo o que estava acontecendo, porque eu já tinha 8 anos. E aquela Copa foi o que despertou a minha paixão pelo futebol. Depois acabou a Copa, eu comecei a encher o saco para meu pai começar a me levar nos jogos e aí a gente começou a ir em jogos, foi uma coisa que nos uniu bastante, foi uma das grandes coisas que tornaram a nossa relação uma relação mais, sabe? O futebol acaba sendo. Tem uma frase que diz que é a coisa mais importante entre as coisas menos importantes da vida. Não sei se eu concordo 100% com ela, porque hoje em dia eu já não me importo tanto com o futebol quanto antigamente. Mas realmente serviu para me unir com meu pai, com meu tio, com meus primos, então teve esse papel. Mas lógico que quando você é menino, você acaba se confrontando ao longo do tempo que a chance de você realmente virar um jogador de futebol é pequena. E aí eu fui para um outro sonho maluco, ou não tô maluco, né? Na época eu achava que era mais realista, porque lá para os 10, 11 anos eu comecei a tocar violão, guitarra, teclado. E essa guitarra aqui é um símbolo disso, que eu comprei ela em 2008, quando eu tinha 14 anos. Nessa época eu tinha banda, depois eu tive outras bandas também, e eu queria ser um rockstar e aquela coisa toda. Né, eu via Guns N' Roses, e depois AC/DC, The Strokes, Arctic Monkeys, enfim, várias bandas de rock, hard rock, indie, várias vertentes. Depois eu acabei expandindo para outros tipos de música também. Mas eu queria ser um rockstar, né? Eu queria estar no palco, eu queria, né, ser o guitarrista, o cantor, aquela coisa toda. Só que também outra coisa, né, a realidade vai batendo na porta, que provavelmente não teria uma grande chance de virar um rockstar de verdade, né? É muito difícil, você tem que querer muito, tem que dar muita sorte, são várias coisas que tem que caminhar juntas. Então, eu resolvi optar por um caminho um pouco mais realista para um menino de classe média, meio nerd e tal, que era uma outra paixão que eu tinha, uma outra coisa que eu gostava muito e que tinha um potencial assim mais realista, né? Esse carrinho de Fórmula 1 de controle remoto, uma amiga da minha mãe que mora no Japão deu pra ela quando eu tinha, sei lá, 1, 2 anos. E justamente foi que eu gostava muito de carro, né? E vem desde essa época.
sempre gostei dos carrinhos e tal. E eu lembro que em 2006, quando lançou o New Civic na época, eu fiquei apaixonado por aquele carro. Meu pai sempre assinou por quatro rodas. Eu peguei aquela revista, fiquei, nossa, fiquei obcecado com aquele carro. Aquele painel digital com um negócio azul lá com velocímetro. Puta que pariu, aquele carro, meu Deus do céu. Fiquei louco com aquele carro. E desde então comecei a devorar as revistas de carro também. Então era uma das coisas que eu gostava. Só que era uma coisa mais realista, né? Virar um engenheiro mecânico, poder trabalhar nessa área, poder. Eu queria trabalhar na Fórmula 1, né? Até tô com essa camiseta da McLaren aqui. Esse era o grande negócio, eu lembro. Eu comecei a assistir mais. Não, mentira, eu sempre assisti um pouco. Mas eu lembro muito da época ali do Alonso, quando o Alonso foi bicampeão em 2005 e 2006, que a gente foi na corrida em 2005. Eu tava torcendo pro Alonso, né, que também ele era molecão, espanhol. Eu tinha um certo rapport com o Alonso. Depois de 2008 também, que o Massa, por uma curva, aquele maldito Timo Glock, ou se tivesse chovido uma volta depois também, poderia ter dado certo. Mas na última curva o Massa perdeu e eu tava lá também, em Interlagos, nessa corrida. E, e foi muito decepcionante para quem tava lá. Depois eu até dei uma brochada da Fórmula 1, até parei um pouco de ir atrás dessas coisas. Mas o importante aqui é sobre a gente crescer, né? Bom, essa brochada tem a ver também, né? Essas decepções que às vezes a vida traz e às vezes a gente acaba ficando desiludido de algumas coisas e acaba desistindo. Mas no caso eu não desisti 100% não, eu realmente estudei e passei no vestibular em engenharia mecânica, todas as faculdades que eu quis eu passei e acabei fazendo efetivamente engenharia mecânica, o que não foi fácil, né, em todos os momentos, teve momentos muito difíceis, principalmente no começo, mas eu consegui ir até o fim e também voltando um pouco, foi uma coisa muito de classe média tradicional também, né? Uma ideia muito assim arraigada, não sempre explícita. No meu caso nem foi muito explícita, mas muito implícita. Também por eu ser o mais velho, filho mais velho, o neto mais velho, meio que sentir uma obrigação de meio que dar o exemplo para os mais novos, sei lá. Muitas vezes por coisas da minha própria cabeça ou que assim interpretações da realidade que a gente faz que não necessariamente as pessoas falam pra gente, mas que, sei lá, a gente assume aquilo como verdade e acaba fazendo, sabe? E no meu caso foi de aquela coisa bem típica, né? Você tem três cursos que você pode fazer. Pode fazer medicina, pode fazer direito, pode fazer engenharia. Você meio que só pode escolher desses três. Em nenhum momento meus pais realmente falaram isso pra mim, mas sei lá, acho que tava um pouco no subconsciente sim, porque eu lembro de fazer alguns testes vocacionais e eles falaram para fazer outras coisas, talvez. Umas coisas um pouco mais criativas, ou sei lá, mais artísticas. Mas eu fui meio que ignorando aquilo, porque eu gostava de carros e engenharia tem um lado, se você conseguir ir para esses lados mais de desenvolvimento, dá para você usar mais a criatividade. Então, eu acabei optando por isso, acabei indo para esse lado. E no caso, o grande objetivo desse vídeo, na verdade, é perguntar, né, por que que a gente acaba desistindo de ser o que a gente queria ser quando crescesse, que era, afinal, a gente pensava que queria ser uma coisa e meio que a vida vai nos levando para alguns rumos e a gente acaba tendo que tomar decisões e muitas vezes as pessoas acabam chegando num ponto que elas falam, tá, mas eu não tô tão feliz ou eu não tô tão realizado quanto eu gostaria. E antigamente tinha muito a crise da meia-idade, né? A fase do lobo pro homem, principalmente. Que ele largava da mulher, despirocava, porque ficou ali muitas vezes 20, 30 anos trabalhando bastante, mas não necessariamente algo que realmente o satisfazia, porque tinha muitas pressões. E hoje em dia, não necessariamente a gente tem tantas pressões assim quanto antigamente. Eu acho que muitas vezes a gente tem um excesso de opções que a gente vê como
possíveis, não necessariamente que sejam realmente possíveis ou viáveis, mas a gente pega o celular e aparecem tantas opções de tantas coisas que a gente poderia estar fazendo, é um grande FOMO, né? Você vê tantas coisas que você poderia estar fazendo, mas você não está fazendo porque é simplesmente impossível. Justamente uma das grandes coisas da vida, uma das grandes belezas da vida é que a gente é obrigado a escolher, é obrigado a tomar certos rumos em certos momentos. E a maioria das decisões não tem muita consequência, mas algumas decisões são chaves. E uma delas é escolher o curso que você vai fazer, ou se você não vai para a faculdade, ou se você vai abrir um negócio, ou se você vai mudar de cidade ou de país, ou com quem que você vai casar, se você vai ter filhos ou não, quantos filhos. São várias decisões. Algumas delas são chave, basicamente são essas que eu acabei de falar. E sobre o crescimento e as dores do crescimento, às vezes a gente chega num ponto que a gente realmente tem que desistir de certas coisas, né? Porque a gente sabe que não vai poder ser. Por exemplo, detetive de animais não era uma profissão que realmente existisse no mundo, que eu saiba, pelo menos. Se você souber, comenta aí, mas que eu saiba não existe. Infelizmente não existe, tá? Desculpa. Mas a gente pode brincar, a gente pode fingir, tá bom? E ser rockstar também, infelizmente, provavelmente eu nunca seria bom o suficiente pra virar, ou também depende muito de estar na hora certa, no lugar certo, ter empresário certo, às vezes ter que se sujeitar a coisas que você não necessariamente quer se sujeitar. Se é que você me entende, futebol também. Muitas vezes tem muito disso, não necessariamente são os melhores meninos, os que têm mais talento, que vão ser os que vão efetivamente ter uma boa carreira. Muitas vezes depende do seu empresário, depende de se sujeitar a certas coisas também. Então, depende de estar no lugar certo na hora certa. Então, muitas vezes também são as coisas que surgem na nossa vida, são caminhos que a gente toma, não necessariamente de propósito, muitas vezes pelas circunstâncias da vida. Mas, enfim, eu acho que esse vídeo era mais para deixar essa provocação, para a gente refletir um pouco sobre o que te fez tomar o rumo que você acabou tomando ou que você está tomando na sua vida. Se era realmente por algo. Se você realmente, eu acho que é um grande privilégio quem consegue fazer isso, né? De realmente pessoa, sei lá, eu quero muito ser médico, a pessoa consegue realmente virar médico e consegue realmente ser a vocação dela e ela sentir que ela realmente está cumprindo o papel dela aqui na Terra. Eu acho que deve ser um privilégio muito grande esses casos, que eu acho que são relativamente raros, né? Porque geralmente a gente não consegue trabalhar com algo que a gente realmente goste, pelo menos não no começo da carreira. Muitas vezes a gente acaba tomando decisões e não vai para esse lado que a gente realmente gosta. Às vezes, muitas vezes também porque não simplesmente não tem mercado, ou porque a gente não sabe o que a gente gosta no começo, também é muito comum, né? Quando a gente é muito novo, a gente simplesmente não sabe o que a gente realmente gosta e o que a gente realmente não gosta. Porque depende muito de você testar as coisas, para você saber se você gosta ou não. Muitas vezes você precisa viver um pouco aquilo para você realmente saber, não, cara, isso definitivamente não é para mim. Ou, pelo contrário, às vezes alguma coisa que você não fazia ideia de que você ia gostar, você acaba gostando. E claro que a gente sempre acaba tendo que fazer essa inferência de custo-benefício, né? O que, que eu vou ganhar mais, mas ao mesmo tempo o que, que eu posso tolerar. Então, tem muito isso, depende muito de onde você vem também, porque se você vem de uma família um pouco mais estruturada, você tem mais chances de errar. Então você pode sim, de repente, fazer algumas escolhas que não deem certo, porque você sabe que você tem as costas quentes até certo ponto para poder errar um pouco, para de repente na segunda, terceira, quinta tentativa você acertar. Claro que tudo guardado as devidas proporções, vai depender do seu histórico familiar, vai depender de você, do relacionamento seu com sua família, de quanto dinheiro vocês têm ou não têm, vai depender de um monte de coisa. Tem também jeitos de você assumir riscos sem necessariamente pôr tudo a perder.
E na verdade, eu sou contra que as pessoas assumam riscos muito arriscados, de fato, que elas possam ter que morar embaixo da ponte ou alguma coisa assim. Tem jeitos de você fazer coisas, né? Assim, até alguns gurus da internet, os mais sensatos, eles não vão te falar, não, abandona seu emprego e se joga aí no seu sonho e vai empreender e bota mindset de crescimento e tira-se essa mentalidade de escassez e não sei o quê. Cara, a realidade é que sim, você pode mudar o jeito de você pensar em um instante. Muitas vezes a gente acaba mudando mesmo. Geralmente não de propósito, geralmente por coisas que acontecem a gente é forçado a mudar. Mas ao mesmo tempo, geralmente a coisa é mais gradual. Geralmente você vai aos poucos mudando o que você pensa e o que você quer e as suas habilidades, enfim. É toda uma construção da sua autoimagem e de o que você está disposto a fazer. Mas eu acabei me perdendo aqui um pouco. O ponto é que sim, dependendo de onde você sai, você tem mais chances para errar. Você tem mais chances para tentar. Você pode se dar mais luxos. E, infelizmente, para quem sai de um nível muito baixo, você não tem muita chance. Você realmente. O negócio tem que virar e pronto. Então, muitas vezes, você acaba tendo que ser mais conservador e realmente não ousar tanto. Mas aí, voltando aqui num ponto que eu agora lembrei que eu queria falar aquela hora, você não necessariamente também precisa ser tão ousado logo de cara, botar tudo a perder. Você pode ter o seu emprego, e aqui no Brasil o pessoal fala muito de concurso, né? Mas às vezes você pode ter um emprego que você ganha ali um X, que é muito relativo de quanto que é um X bom pra você. Para uns pode ser 5 mil, para outros pode ser 10, pode ser 20, pode ser 100, 1 milhão. É muito relativo. Mas você pode estar ali ganhando, sei lá, 10 mil por mês. É um número redondo, é um número que, né? Para muita gente é um número, no mínimo, razoável, então vamos colocar 10 mil. E aí você tá no seu emprego, que você ganha 10 mil por mês, em média, e aí você começa a fazer alguma coisa por fora. Você pode começar alguma coisa por fora, você pode começar a dar aula de alguma coisa que você sabe fazer, ou sei lá, algum serviço que você é bom de fazer, algum serviço manual, ou você é bom em consertar computadores das pessoas, sei lá, qualquer coisa, o que seja relevante para você, e você começar a prestar esse serviço, né? Dar essas aulas, essas consultorias, sei lá, levar cachorro para passear, o que seja. E aí você começar a ganhar uma renda extra, e caso seja algo passível de que vire realmente um negócio, sei lá, se você for um consultor ou se você for, sei lá, se é um advogado e você tá no escritório, mas você consegue fazer alguns serviços por fora de uma forma ética, né? Não tô falando para você enganar o seu empregador ou alguma coisa assim, mas de alguma forma que faça sentido e que dê para fazer e você consiga começar a ganhar uma grana e de repente uma hora, se tudo der certo, né, nessas coisas que você for fazendo fora do horário de expediente e o negócio começa a virar, você consegue, de repente, eventualmente, chegar num patamar que você está ganhando praticamente elas por elas com o seu emprego e, sei lá, se nos últimos 6 meses, em média, você está ganhando mais ou menos igual, aí você realmente pode pensar, pô, cara, e se eu largar meu emprego e realmente for tentar viver disso? Então, eu não tô falando pra você se jogar logo de cara, porque isso é loucura pra maioria das pessoas. E só vai funcionar se você, for jovem, não tiver filhos, não tiver mulher, não tiver nada. E dois, der muita sorte. Porque pra maioria das pessoas, mesmo que você não tenha muitas responsabilidades e tal, a chance de virar é pequena. Mas eu não tô falando isso pra te desestimular. Pelo contrário, eu estimulo bastante que as pessoas façam as coisas e tentem e se arrisquem e tal. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que a chance de virar é pequena, você tomar o risco aos poucos. Você indo.
aumentando esse apetite aos poucos. E aí, voltando para a questão, né, do que a gente quer ser quando crescer e da realidade que bate a porta e que a gente acaba muitas vezes tendo que fazer outras coisas, é meio que isso também. Meio que, às vezes, a gente precisa começar fazendo coisas que a gente não necessariamente queria, não é o emprego dos seus sonhos ou até a carreira dos seus sonhos. Mas, de repente, se você consegue chegar num patamar que você consegue suprir suas necessidades básicas ali e aos poucos você consegue ir migrando para uma carreira que talvez te dê mais tesão, te dê, né, menos estresse, te dê mais tempo, seja lá o que for, vai depender do que é mais importante para você pessoalmente, o que está mais alinhado com seus valores. Faça isso, né, sem ser o louco completo que se joga e tenta fazer coisas que não tem nenhuma base na realidade para que aquilo dê certo, mas também sem ser o cagão que nunca vai tentar e tem medo de fazer as coisas, tem medo de se vender, tem medo de aparecer na internet, tem medo de, sei lá, ah, não, agora eu tô muito velho para mudar de curso. Ah, não, agora tá louco, essas coisas não são pra gente, sabe? Eu sei que tem muita gente que realmente tem crenças limitantes fortes, porque pela realidade das famílias, da família em que a pessoa cresceu, realmente ela já ouviu muitas coisas como, ah não, você tá louco, você tá querendo fazer faculdade, você tá querendo ser doutor, tá louco, a nossa família não é pra gente isso aí não, isso aí não é pro nosso bico não. Eu sei que tem muita gente que já ouviu alguma coisa assim. E quem não ouviu isso, guardadas as devidas proporções, já ouviu alguma outra coisa semelhante, que não era bem isso, mas, por exemplo, no caso, um nível acima disso. Não, você tem que fazer faculdade, mas você só pode fazer medicina, engenharia ou direito. Esse já é um outro nível. E aí depois teria o próximo nível. Sei lá qual que seria o próximo nível, né? Mas, sei lá, você fez direito. Tá, agora você precisa ser concursado, você precisa ser, no mínimo, auxiliar de promotor. Né? Tem que ganhar no mínimo 15 mil. Sei lá, sempre vai ter um outro nível, mas ao mesmo tempo vão te colocar limitações. É muito difícil, é muito raro que você tenha pais que, mesmo que inadvertidamente, não coloquem limitações na sua cabeça. Mas inadvertidamente, não necessariamente de propósito. Geralmente não de propósito. Geralmente eles estão tentando acertar. Geralmente eles não estão querendo colocar um monte de besteira na sua cabeça e fazer com que você desista dos seus sonhos precocemente. Mas, infelizmente, às vezes acontece. Enfim, esse vídeo era mais para te provocar essa reflexão sobre quando que você desistiu de ser o que você queria ser. E a lição de casa, embora eu vá deixar aqui o próximo vídeo que o algoritmo acha que você deve ouvir, mas eu acho que a lição de casa para esse vídeo é mais você repensar mesmo. Você parar um pouco, pensar nisso. Pensar o que você queria ser, por que você desistiu e se hoje em dia faria sentido ou não, às vezes nem faria sentido mesmo. Mas, enfim, obrigado por assistir. Tamo junto. E espero que tenha sido um bom vídeo, que você tenha curtido e que traga alguma coisa de bom pra sua vida. Nem que seja só uma reflexão, sabe? Nem que seja 5 minutos aí que você pare e pense, pare, caralho, mano. Realmente. Ou que você ficou puto também, quiser comentar, pode comentar. Se você ficou até aqui, pelo menos dá um likezinho pra ajudar a gente. Valeu? Tamo junto.